bom dia. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 3% da população mundial sofre de algum problema do fígado, mais especificamente da hepatite C. E é sobre essas doenças virais do fígado e todos os tipos de hepatite, prevenção, tratamento que nós vamos conversar no programa de hoje. Quem veio aqui comigo para falar sobre isso foi o Dr. Arnaldo Dominici, que é coordenador do Núcleo de Fígado do Hospital Universitário. Bom dia, Dr. Dominici. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Prazer. Esses 3% que eu me referi da população, falei de doenças do fígado, mas esses 3% ele se refere especificamente à hepatite C. A hepatite C. Hoje, de acordo com esses dados já um pouquinho de 10 anos mais ou menos, em torno de 3% da população, que equivale a 1.700.000.000 de pessoas contaminadas pelo vírus C ao longo dos anos. Obviamente que já deve ter um decréscimo disso aí pelos tratamentos atuais que nós temos, que são bastante eficazes. Tratamento. Com relação à hepatite C, esse é um problema fácil de ser resolvido? Atualmente sim, mas na realidade a gente começou a tratar o vírus C especificamente com todos os padrões e os protocolos foi a partir de 2002. Então a partir de 2002 que os protocolos surgiram no Brasil e no mundo. E aqui a gente vê mais ou menos que aqui no Brasil, de 2002 a 2010, nós tratamos em torno de 150 mil pessoas mais ou menos de hepatite C. Já a partir de 2015, com essas novas drogas muito mais fáceis, tranquilas, que no mundo real com a gente está curando 100%. Nos trabalhos cura em torno de 97%. Então nós estamos tratando desde 2015 e atualmente nós já curamos 54 mil pessoas no Brasil. Quer dizer, você pode ficar completamente curado da hepatite C? Com as novas drogas, Isso. Quer dizer, a gente já ficava, só que aquelas drogas que eram um pouco traumatizantes, de 2002 a 2010, a gente curava em torno de 40%. Uhum. Curava definitivamente. Curava definitivamente. Definitivamente. Você quer saber. Agora, atualmente, os trabalhos todos, internacionais e nacionais, mostram que seria em torno de 97%. Mas na vida real, eu, por exemplo, que estou tratando há 2 anos, de outubro de 2015 agora, eu já curei absolutamente todos que estavam resistentes ao tratamento anterior e os virgens de tratamento. Então essas novas drogas são altamente eficazes e sem efeitos colaterais. Ai, que maravilha, isso é muito bom. A gente está falando aqui da hepatite C, mas a gente tem outros tipos de hepatite, né? A, B, C, D e E. Então a gente tem 5 tipos de... Estamos até com medo de pegar o alfabeto todo, né? Não, o alfabeto todo não, vamos ficar por aqui mesmo. Se esses 5 tipos já dá esse trabalho todo, imagina se a gente chegar ao menos no meio do alfabeto. Exato. Não, vamos ficar por aqui mesmo. Não tem possibilidade de expandir essa denominação para frente mais não, né, doutor? Não, porque ainda existe, quer dizer, uma parcela muito pequena das hepatopatias crônicas que a gente chama de criptogenética. Não encontramos a causa, apesar de nós termos hoje exames laboratoriais eficazes, é em torno de 5%. E que talvez tenha um vírus que pode ser o F, que nós ainda não sabemos. Mas o problema... Não gostei disso, já é uma letra a mais. O problema é que dentro dessas hepatites todas, por exemplo, a hepatite A, que é contaminação oral, fecal, etc., e que acomete mais criança e menos o adulto, ela é benigna. Raramente ela dá problema, talvez 1 por 1000 dê um problema maior. Já a hepatite C, ela em torno de 80% ela cronifica, 20% ela pode curar espontaneamente. E a hepatite B, em torno de 90% cronifica, e 10% cura e 10% ela cronifica, que precisa de... Quando o senhor diz cronifica, significa que... Todo paciente com hepatite C ou B que ultrapassou 6 meses de contaminação já é crônica. E ela precisa de um cuidado especial, ela precisa de tratamento. Desses 5 tipos que a gente já tem identificado, vamos esquecer essa possibilidade do F, que eu não quero mais nem pensar nisso, né? Vamos ficar nessas 5 que a gente tem. Dessas 5, qual é a mais letal? Se é que tem alguma letal, qual é a de um tratamento mais difícil? Olha, a hepatite C era a mais difícil. E a hepatite C, ela realmente é muito traiçoeira. Hoje a gente diz que é uma das causas de hepatopatia crônica mais comum entre nós. Ela superou o álcool. O AC, ela superou o álcool.
Muito bem, e ela, se não for tratada, ela vai evoluir para uma cirrose, que a cirrose vai descompensar e vai culminar com hepatocarcinoma, que é o tumor do fígado. Hoje, uma das causas mais frequentes no Brasil e nos Estados Unidos de transplante de fígado é a hepatite C crônica, que a tendência é regredir, é desaparecer e, de acordo com os projetos dessas novas drogas que temos e ainda surgindo, a gente acha que até 2030 nós acabaremos com a hepatite C. Mas por enquanto a hepatite ainda mata? Mata-se. Por isso é que os centros especializados, como nós tivemos a preocupação de criar o núcleo do fígado, hoje nós temos o núcleo do fígado que nós começamos a luta para criar o núcleo do fígado em 2002. E então hoje nós estamos em 2017 e temos uma casa estruturada de 3 andares especificamente para tratar as doenças do fígado do estado do Maranhão. É o único centro de referência do estado do Maranhão e por isso hoje, por exemplo, se tentar marcar uma consulta lá, talvez em janeiro. Ah, mas assim a gente morre mesmo. Sobre isso nós vamos falar no próximo bloco. Eu vou fazer um rápido intervalinho e a gente volta já já. É só um minuto e eu volto logo. Voltamos para mais um bloco de conversa aqui sobre as hepatites virais, as doenças do fígado e o tratamento. Você está me dizendo que quem precisar de uma consulta, que for marcar hoje, só vai conseguir para janeiro. E aí, como é que faz? Pois é, então, como nós somos 6 hepatologistas clínicos lá no núcleo do fígado e uma pediatra, além dos cirurgiões. Lá é multidisciplinar, nós temos psicólogo, nós temos enfermagem, etc, etc. Muito bem, então para fazer uma consulta lá, a pessoa não vai espontaneamente pedir uma consulta, ela tem que ser encaminhada por algum médico ou algum centro privado ou público. Então, na hora que ela for passar na triagem, se for um doente que está mais ou menos necessitando de cuidados mais imediatos, até de internação, que nós estamos no hospital universitário, bem juntinho, que a gente interna lá permanentemente, para biópsia hepática e outras coisas. Então, na triagem, se identificar um paciente dessa natureza, obviamente vai ter prioridade e a gente tem que atender. Ah, tá. Quer dizer, se chegar morrendo, não vão deixar morrer, mais ou menos. Com certeza. Isso, né? Ou então, se chegar um paciente do interior, daquele precário, pessoal com passagem de ida e volta e tal, que a gente vê, esse aí são as exceções que a gente tem que resolver, que é questão de humanidade. Aí quando o senhor fala, se chegar agora, você tem consulta no mês de janeiro, isso significa que a procura é muito grande, que a demanda é muito grande. A gente tem muita gente doente do fígado aqui. Nossa Senhora, quando eu criei o núcleo do fígado, porque nós tínhamos um serviço de gastroenterologia que atendemos todas as patologias, pâncreas, tubo digestivo e fígado. Como foi crescendo o número de fígado e eles de doença do fígado, e eles precisam, às vezes, a maioria das vezes, de um cuidado mais especial, eu resolvi criar um ambiente só para eles. E passei esse tempo todo que, graças ao ex-reitor Natalino Salgado, que ele conseguiu construir recentemente esse ambiente para nós. E a procura tem sido muito grande? Muito grande, que é o estado todo. Vem muita gente do interior? Tem muita gente aqui na capital do interior? Na capital e do interior. É praticamente igual a quantidade que vem da capital e do interior. E, doutor, quais são os sintomas que podem dizer pra gente, eu tenho algum problema de fígado, eu estou com hepatite ou alguma coisa? Exatamente. A maioria das vezes que a pessoa pensa que tem alguma coisa do fígado, não é. O fígado é o grande culpado de um monte de coisinhas mas na realidade não é. O grande problema é que a gente bebe e diz que o fígado não aceitou, a gente come que o fígado não aceitou. E acaba tomando um medicamento aí que não tem valor nenhum e tal, isso, etc. Verdade. Isso aí todo mundo faz. Exatamente. E psicologicamente melhora. Esse é o problema da sintomatologia. Isso é bom, pelo menos psicologicamente vai fazer efeito, né? Exatamente. Então, as doenças realmente, por exemplo, o vírus C, a imensa maioria, ela não dá sintoma. Vem cronicamente. A pessoa passa 20, 30 anos com uma hepatite C sem saber. E o exame de rotina é descoberto. E às vezes a gente vai começar a querer tratar e já encontra um fígado cirrótico. Entendeu? É assintomática completamente? Completamente. 10% dela pode dar um quadro agudo igual ao hepatite A. E aí a gente detecta e é até mais fácil o tratamento, né, da hepatite aguda.
Muito bem, mas a imensa maioria não. A gente encontra de uma maneira assintomática. Por exemplo, pessoas depois de 40, 60 anos, que a gente encontra hoje e usava naquela época seringa de vidro, que era um grande contaminador, principalmente os jogadores de futebol daquela época passada, da época até de Sócrates, era no Brasil todo mundo usava seringa de vidro para tomar um fortificante, etc, etc, e se contaminava, era como usuário de droga. Então, depois que saiu a seringa de vidro, esse meio de contaminação reduziu muito. Isso. Mas assim, o senhor vai descobrir que um paciente tem, depois de 30 anos, que ele tem a hepatite. Mas antes disso, ele não sentia nada que indicasse a possibilidade dessa doença? Esse é o problema. Não sentia nada, completamente assintomático. É descoberto acidentalmente em um exame de rotina. Maria, assim complica mesmo. Outro mito que tem com relação à hepatite é tipo, eu tive hepatite na infância, por exemplo, eu tive hepatite na infância. Por conta disso, você não pode doar sangue. Isso vale mesmo? É a vida inteira você não pode mais fazer doação de sangue? Não, a gente fica com sangue comprometido para a vida inteira? Não, o problema é o seguinte, essa hepatite da criança, que é hepatite A, imensa maioria é hepatite A. Eu nem sei que tipo eu tive. Com certeza foi hepatite A e uma minoria só da sintomatologia que tu deste. Outras passam como quadro gripal. Meu filho está gripadinho, e na realidade é uma hepatite. Ela cura quase que espontaneamente. E fica um anticorpo protetor, que é o anti-HVA e IgG. Mas esses bancos de sangue, eles não colhem, porque a hepatite A curou, acabou, não tem contaminação. O problema é do vírus B e do vírus C. Então, o vírus C, quando você cura o vírus C, hoje, a quantificação dele, o HCV-RNA quantitativo, ele zerou resposta virológica sustentada. Mas o anticorpo, que é o anti-HCV, jamais sairá do organismo. Olha, Nadia, se você falar com essa linguagem técnica aqui para mim, que eu não vou entender quase nada. Quando fica o anti-HCV positivo, é o que se pesquisa no banco de sangue. Quando vai doar, ele pede para ti anti-HCV. Dá positivo, não interessa se está curado ou não, o anti-HCV está positivo, então proibido doar sangue. Então, é com relação ao vírus C e ao vírus B. O A, não. Por exemplo, se você vê o A, não tem problema, você está liberado para fazer doação. Se você teve os outros tipos, faz primeiro esse exame para saber se pode ou não doar, mais ou menos isso. E aquela sintomatologia, tipo, você fica amarelinho, por exemplo, segundo minha mãe, né, que já faz mais de 30 anos, eu fiquei com o olho amarelo, aquela coisa toda. Isso ainda funciona como sintomas para a hepatite? Funciona, principalmente hepatite A. Mas outras são assintomáticas que passam com uma gripezinha qualquer. Os transplantes, nesses casos, de alguma forma, o fígado diz que é o único órgão que a gente pode se regenerar sozinho. Mas isso vale em todos os casos? Vale em todos os casos, porque hoje, por exemplo, o transplante hoje ele teve uma evolução imensa, imensa. Nós temos uma ligação muito grande hoje com Fortaleza, que é uma das cidades que mais transplantam no Brasil hoje. Então, nosso relacionamento é com o Ceará. Os nossos pacientes todos, a gente preenche o TFD, que o governo funciona muito bem com isso, e transfere para o Ceará e transplanta, e a gente fica fazendo pós-transplante aqui, lá, etc. Então, hoje eu tenho paciente hoje transplantado há 18 anos, tá entendendo? Já com vida normal. Então, hoje tem uma sobrevida muito boa. E o transplante intervivos não faz em Fortaleza, faz em São Paulo, etc. E aquele que tu me dá metade do teu fígado. Mas espera lá, eu vou dar metade desse fígado no próximo bloco, porque eu vou fazer um rápido intervalinho de novo e a gente volta já, só um minuto. Já estamos de volta aqui para o nosso último bloco de conversa com o doutor Arnaldo Dominici sobre problemas do fígado. A gente estava falando dessa questão de transplante intervivos, é assim que eu chamo? Intervivos. Intervivos, né? Isso é uma coisa simples, fácil, apesar de parecer não é tanto assim? Não, nos serviços que já tem experiência, em São Paulo, por exemplo, eles têm muita experiência e é comum. É comum acontecer. Não é simples, é comum. É isso, comum, né? E a pessoa tem uma sobrevida igual ao transplante total. E
quem doa, de alguma forma, a maioria das vezes são familiares. Familiares, né? Que tem um grupo sanguíneo, que tem tudo que bate direitinho. E depois dessa doação, o fígado, ele mesmo se encarrega de fazer a regeneração? Ele se regenera, não totalmente, mas se regenera de uma maneira que ele tem a capacidade de voltar às funções completamente normais, como antes do transplante. Esse é o único órgão que tem essa capacidade? De regeneração? Dessa regeneração, assim, é. É, né? Engraçado. Uma outra coisa, uma queixa que muita gente tem, essa é da minha produtora, ela quer saber sobre gordura no fígado. Hoje esse diagnóstico está bem comum, vamos dizer assim. O que é exatamente gordura no fígado e como é que pode ser tratado? Então a gordura no fígado quer dizer que é um aumento dos triglicerídeos, etc., nas células hepáticas. Isso se eu abrir uma chave assim, nós vamos encontrar mais de 20 causas, né? Que pode ser medicamento, pode ser o álcool, etc, etc. Vários. Então, em medicina a coisa é muito evolutiva. Antigamente a gordura no fígado a gente estava ligado mais ao uso do álcool. E só fazendo uma análise retrospectiva, hoje nós dizemos assim, quais são as doenças do fígado crônicas mais comuns do mundo? Aí antigamente era o álcool, hoje não é mais. Então é vírus C, álcool, esse que eu vou dizer que é o fígado gorduroso não alcoólico, e é o vírus B. Esses são os 4, né? Daí 80%, mas tem N outras causas de hepatopatia crônica. Muito bem, essa esteatose que ela se refere é o que a gente chama de fígado gorduroso não alcoólico e se pega muito uma siglazinha em inglês, é NASH, No Alcoholic Steatohepatitis. Gostei desse nome, repita aí, não entendi. Então, o que significa No Alcoholic Steatohepatitis? É que essa gordurinha do fígado, quando ela inflama um pouco, você biopsia as mesmas características do fígado gorduroso do álcool, é essa. Então, como ele não usa álcool, a gente fica fígado gorduroso não alcoólico. E de onde é que vem isso? Vem duas coisas. Uma é genética, intrínseca, vem daqui. Eu estou preparado para isso. Entendi. E eu tenho uma resistência insulínica aumentada. E o ambiente, sedentarismo, obesidade, a alimentação. etc. E a alimentação que vem. O sedentarismo, então, eu pego o externo e agrido o interno que eu já estou com ele. Então, hoje, a gente já está considerando que a doença crônica do fígado mais comum no Ocidente e já caminhando para o Oriente, porque as nossas comidas estão chegando lá. Pois é, o açúcar, de alguma forma, por exemplo, meu filho teve esse problema. Primeiro disseram que era alcoólico, depois era não alcoólico, e o médico alertou, por exemplo, que a alimentação, o açúcar da alimentação, de muito suco, de muita fruta, até excesso de frutose pode de alguma forma ocasionar? Esse aqui é a síndrome metabólica, por exemplo. A imensa maioria desses pacientes tem um antecedente diabético na família. Então você tem um diabético aqui e você tem todos os pré-requisitos para desenvolver essa síndrome metabólica, que junto com isso vem hipertensão, vem obesidade, vem colesterol alto, etc, etc. Então nós não temos hoje um medicamento que atua diretamente nisso. Nós temos cuidados gerais, tratar do doente como um todo. A atividade física permanente, pelo menos 200 minutos de atividade física por semana, esse aqui é orientado. Você tem que emagrecer, você tem que tratar a hipercolesterolemia, que na maioria das vezes tem, você tem que tratar a hipertensão arterial e tentar evitar o diabetes mellitus, que ele está bem próximo disso aí. Quer dizer, algumas coisas são fáceis, né? Tipo a atividade física é mais fácil de controlar, mas alguns fatores assim que podem gerar o risco não é tão simples. A alimentação também dá para a gente controlar, mas esses fatores genéticos misturados com esses fatores externos, aí dá uma complicação danada que a gente não tem controle nenhum sobre isso. Porque o genético é imutável, né? Nós temos que controlar o processo. Você precisa tomar medicamento permanentemente. Com certeza. É tratável. É tratável. Não tem a droga específica no momento, mas nos parece que dentro de 3 a 4 anos nós teremos. Então, ela é controlável. Controlável, né? Quem tem, por exemplo, quem tem problemas de fígado, quem tem qualquer doença ou qualquer deficiência no fígado, vai ter a vida inteira? Quer dizer, ela tem cura, ela tem tratamento ou você tem que ficar tratando a vida inteira? Veja bem, no caso, depende do caso. No caso do vírus B e do vírus C, você erradica o vírus, mas se você já tem uma fase avançada,
da fibrose, da cirrose de F3, F4, você nunca dá alta para esse paciente, você tem que controlar porque eventualmente no futuro pode aparecer uma complicação como o tumor de fígado, o hepatocarcinoma. Quer dizer, tem algumas curáveis, tem algumas tratáveis. É isso, dependendo de cada caso. A gordura no fígado é tratável? É tratável, ela tem que ser administrada praticamente a vida toda. E pode ter uma vida tratamento permanente, né? Nesses casos, tem sintomas também ou a maioria delas são assintomáticas? A maioria é assintomática, só vai me dar sintoma quando já está numa fase muito avançada, porque ela pode evoluir para cirrose e tumor de fígado. O fígado gorduroso não alcoólico pode ter essa evolução, que é em torno de 30% mais ou menos. No check-up comum é fácil detectar essas coisas? Você faz um check-up todos os anos? Check-up é muito comum, você detecta com a maior facilidade. Às vezes fica numa dúvida cruel que você é preciso fazer uma biópsia hepática para definir. Então tá, o certo é se você tem algum problema, procura o médico, se não tem, faz o check-up, porque pode descobrir alguma coisinha que está lá meio... O check-up é fundamental. É fundamental. Anual, de preferência? Depende, pode ser anual, mas se a pessoa tem algum indício de alguma coisa, deve ser semestral. Ah, é? Pensei que você ia dizer que era de 2 em 2 anos. Então tá, é anual, mas se você suspeitar de alguma coisa, faz semestral, porque já evita o risco, já tira a dúvida, já faz o tratamento, já melhora a sua qualidade de vida com toda certeza. Doutor Arnaldo Dominici, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço, com muito prazer. Bom dia. Aí você já sabe, tudo isso que a gente conversou aqui fica à sua disposição no nosso site. É só acessar o l.ma.leg.br/tv e você vai ter tudo isso e também seguindo nas nossas redes sociais, é claro. E todos os dias eu vou esperar você aqui às 8h30 da manhã. Tchau!